Obrigada, Sandra. Obrigada, Lilian, pela ajuda aqui com esta mesa. A gente vai, então, passar diretamente na sequência para a próxima conversa em torno dessa discussão, que eu penso que faz uma sequência bastante interessante entre as questões que a Alice colocou de nível bastante geral para pensarmos pontos para toda a terapia ocupacional e a proposição da discussão que a gente faz agora, denominada entre a dimensão social da terapia ocupacional e a terapia ocupacional social. E para esta conversa, então, é com grande prazer que a gente conta com a professora Lilian Magalhães, que dispensa maiores apresentações, mas talvez que eu gostaria de dizer que ela foi e é uma grande parceira neste evento e nos trabalhos que a gente está fazendo aqui, e eu dou a continuidade à conversa. Passo a palavra para a Lilian, então, e a gente continua. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite para essa conversa. Eu tenho trazido, às vezes, na discussão da terapia ocupacional social, umas posições que são um pouco questionadoras, e com função disso as minhas amigas resolveram me colocar na roda, né, para abrir aqui essa conversa. E aí, uma das coisas boas de envelhecer é que você tem algumas prerrogativas, né? E você faz, está muito depressa. Eu vou falar despacio um pouquinho, pero eu não sei porque não tenho tempo. Então, eu não sei. Então, uma das coisas que a gente pode fazer quando envelhece é resolver fazer o que dá na telha, né? Eu sempre fiz, mas agora com mais direitos. Então, eu vou trazer aqui alguns comentários sobre como eu vejo a questão do alcance social da terapia ocupacional, mas vocês têm que ter paciência, porque eu vou chegar lá, mas eu vou um pouco guiar vocês sobre como eu chego ao social, as coisas que eu leio, as coisas que eu penso, como é que a minha cabeça social, eu sempre fui uma terapeuta ocupacional que pensa a questão social, como é que eu cheguei lá? Então vamos ver se eu consigo levar vocês nessa conversa comigo. É melhor agora? Está bem? Bom, primeiro, de onde vem o social? Vamos, como eu pedi, paciência, né? A palavra social vem de uma expressão latina que é socius e que significa associação. Em português e em espanhol, eu acho também que em inglês, a palavra pode ser um substantivo, um advérbio ou um adjetivo. Então, ela tem várias locuções, ela é usada nos idiomas de várias maneiras. Ela se relaciona com a ideia de sociedade, de sociável, tem um aspecto positivo na ideia de sociável, e também naquilo que é bom para a sociedade, naquilo que é positivo para a sociedade. Antônimos dessa palavra são asocial, antissocial, dissocial, aquele que dissocia, aquele que separa, que divide, e antissocial. Tem duas grafias ali, desculpem, eu repeti. Essa palavra também designa aquilo que é comum, que é público, que é coletivo. E ela qualifica vários substantivos. Eu poderia ficar falando uma porção de tempo. Capital social, ciências sociais, antropologia social, classe social, domicílio social, estratificação social, insecto social, obra social, pacto social, persona social.
Todos esses adjetivos derivaram áreas enormes de intervenção, de compreensão. A gente poderia incluir ali terapia ocupacional social. Há uma tensão em relação à utilização da expressão social, e essa tensão se relaciona com a ideia de indivíduo. Então, o grande inimigo da discussão social é o individualismo, é o processo contrário, é o processo que dá um lugar preponderante para um sujeito. E quem será esse sujeito individualizado, né? Esta é uma foto que se tornou famosa, é uma foto de um homem chamado August Landmasser, foi tirada em Berlim em 1936 e ficou famosa, e não só ficou famosa como causou a morte dele, né? Ele foi, na verdade, depois morto, e a parceira dele, ele é um alemão que teve um caso amoroso com uma alemã judia, e ele era contra o processo do nazismo, e nessa foto foi identificado que ele foi a única pessoa que não respondeu ao sinal do Führer, eu acho que é como se pronuncia. Depois disso ele foi perseguido e morto. Mas eu gosto dessa foto porque essa foto mostra como em alguns momentos, ainda que num ambiente extremamente homogêneo, o indivíduo não consegue seguir a massa, né? a boiada, e paga, nesse caso, com a vida. A nossa propensão, a propensão humana a sermos sociais, a sermos gregários, ela tem sido abordada por várias disciplinas do conhecimento. A biologia tem abordado, a história, a antropologia, a filosofia, as artes, a psicanálise. O mercado, o marketing, explora muito nas mensagens subliminares do consumo, né, da propaganda, se utiliza muito a ideia de ser sozinho, ser único, ser especial, ou fazer parte de um grupo. Certa vez eu vi o presidente da Coca-Cola para a América Latina dizer que há uma recomendação que todos os anúncios da Coca-Cola, a bebida seja mostrada muito gelada, ela precisa parecer muito gelada, e ela precisa estar sendo partilhada com muitas pessoas. Muitas pessoas estão... a Coca-Cola tem que apresentar a ideia de uma felicidade partilhada, né? De todos estamos muito felizes porque temos um copo de Coca-Cola com gelo. Quem precisa de mais do que isso? A biologia tem mostrado, para o nosso horror, que somos primatas gregários. Há uma discussão enorme em relação a isso, e eu me dou conta, a partir do momento que as meninas me convidaram para essa fala, que eu fui sempre obcecada por ler textos que expliquem a organização social de macacos. Eu me interesso muito por isso. Me interesso muito porque acho que fizemos um distanciamento da natureza. Tem a natureza, tem as ciências da natureza e tem as ciências humanas. Nós, humanos, não somos parte da natureza. E aí deu no que deu, né? O resultado está aí. Essa foto é fantástica, porque o que a gente vê ali são primatas interagindo. Exatamente como nós, porque nós somos primatas. Então a biologia tem discutido a questão social. A filosofia, e há um conjunto enorme de filósofos dedicados a pensar sociedade, a pensar a questão do agrupamento, o que acontece com o humano quando o humano se articula com os outros. Tem aí essa frase famosa do Sartre, né, que o inferno são os outros. Ele queria dizer que a grande tensão humana acontece no encontro ou no desencontro entre humanos. Mas você tem o Michel Foucault, que é considerado um filósofo social, você tem a
a Simone de Beauvoir, que diz que a gente se torna mulher, é no social que a gente se constitui como sujeito. Eu estou tentando dizer para vocês como é que eu chego nesse lugar onde eu estou hoje, né? Nesse lugar de pensar o social como preponderante. Eu fui caminhando aí nesse caminho. As artes são importantíssimas para condicionar nas nossas cabeças como a gente vê a ideia de sociedade, a ideia de povo, né? Se vocês forem olhar, esse é eu coloquei essa foto em homenagem aos colegas argentinos. Esse é um pintor famoso argentino que trabalhou nos anos 30 e ele se filiava ao realismo social, que é uma escola artística, um grupo artístico que vem no bojo das revoluções comunistas. E a imagem de povo que ele mostra é uma imagem de extremo sofrimento, né? O povo que ele quer mostrar, o povo que ele quer expressar, é um povo numa situação de inequidade muito grande, né? E aí tem uma série, tem o realismo italiano, com muitos filmes sobre essa condição. A cabeça de pessoas da minha geração foi muito formada por essas imagens, por uma arte que retrata o social de uma maneira muito dramática e mostrando muito a questão da desigualdade, né? Nas canções, na literatura, na pintura, na escultura, muito forte. Aí tem a questão da tensão entre o indivíduo e o social, e essa tensão ela pode ser exemplificada na questão do surgimento da vida privada, né? Até mais ou menos a Idade Média não existe indivíduo, o indivíduo é parte do grupo. E em todas as sociedades tradicionais que se conhece, não existe o indivíduo, o que existe é a relação com o grupo. É claro que existe a pessoa, mas essa pessoalidade só se consolida na relação com o grupo, né? A partir da Idade Média, com muita ênfase a partir da Revolução Francesa, você tem o surgimento da ideia de um indivíduo e de um indivíduo que é agora o centro do universo. E aí o que imediatamente vai acontecer é que indivíduo é esse? Todos os indivíduos serão sujeitos ou alguns serão mais sujeitos do que outros, né? A questão do surgimento de um indivíduo coloca a questão da tensão entre os direitos, interesses, desejos desse indivíduo e os interesses, os desejos da comunidade. Então você vai desde uma imagem, essa imagem é uma imagem de um navio negreiro, onde você vê uma realidade onde absolutamente não existe nenhum elemento privado, os sofrimentos, os prazeres, os horrores são vividos na boiada, né? Na boiada eu não sei como diz, mas no grupo, não sei como é que vocês vão ouvir a boiada. Até o aparecimento, o Philippe Arrier e o Georges Duby, nos anos 80, nós estávamos, eu e Sandra, no mestrado lá na Unicamp, e esse livro, a coleção da história da vida privada e o livro do Arrier, que discutia história social da família e da criança, fizeram um impacto enorme, que era pensar, a infância não foi sempre assim. A casa não foi sempre assim. A gente vive hoje numa situação de individualização que a maior parte das casas, eu pessoalmente moro num apartamento que tem 2 quartos e 2 banheiros. E a gente vem de uma realidade das casas dos nossos avós que tinham ou um banheiro ou nenhum. Não é? Nenhum. Eu recentemente vi um arquiteto dizendo que ele acha deseducativo para uma criança ter o seu próprio banheiro desde bebê, porque ele diz que lutar pelo horário no banheiro é uma aprendizagem social. Se a criança tem que brigar com o irmão pelo banheiro, ela aprende a dividir. Muitas crianças de classe média no Brasil já nascem
tendo o seu próprio banheiro, né? Então, eu estou pensando um pouco as tensões para pensar uma terapia ocupacional que considera o social. Um problema enorme para todos nós que trabalhamos com uma perspectiva, com um paradigma social, é o problema da crise do socialismo e dos coletivismos. Na segunda metade do século XX, ideias, utopias de sociedades equalitárias se desmontaram, se dissolveram, em função de experiências muito negativas do chamado socialismo real. O socialismo real, a gente não vai discutir ele aqui hoje, mas em função de uma série de deturpações, de uma série de distorções, ruiu. E ao ruir, palavras como comunismo, socialismo, coletivismo, comunitarismo, essas ideias foram extremamente desconstruídas. E isso tem um preço, tem nos cobrado um preço, porque se filiar a esse entendimento de mundo imediatamente cria para nós um estigma, para aquele que se filia a esse processo, né? No contexto brasileiro hoje, nós temos uma situação, também não vamos, porque terminaríamos na terça-feira que vem, se começássemos a falar do que está acontecendo no Brasil hoje. Mas nós temos, de um lado, e esse cartaz ficou emblemático, né? Chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. Eu não sei se a Liz vai sobreviver a isso. I'm not sure you're going to survive to this information. De um lado você tem uma recusa. Paulo Freire é mundialmente conhecido por discutir a praxis, por discutir a consciência coletiva, por discutir a emancipação. E você tem um movimento no Brasil que se coloca em... Esse cartaz é um cartaz, mas ele foi identificado em vários lugares. E que coloca, chega de Paulo Freire. A gente não quer isso, a gente está rejeitando ativamente um paradigma socialista, coletivista, comunitarista. Por outro lado, você tem uma resposta, não dá para dizer que todos pensam do modo que está aqui. Você tem uma resposta clara de movimentos sociais engajados, dizendo, não, esse é o caminho. Eu fui sempre muito interessada em antropologia. A antropologia faz uma discussão muito interessante que eles chamam de utensilhagem, e que é o estudo dos utensílios, das tecnologias. E ao estudar historicamente as tecnologias, você vai vendo como é que os grupos vão construindo suas próprias vidas, modificando a si próprios, e aí você vai desde a construção de uma faca com uma pedra até a construção de um projeto de tricô que usa um videogame, né? Nós estamos nesse caminho. Alguém, um profissional que pense a atividade humana, o fazer humano, precisa considerar esse processo. É nesse processo que nós estamos. Ali está escrito novas tendências, mas eu fiz isso ontem à noite, eu já estava com muito sono, tampei o tendências. Se a gente pensa e se a gente se deprime com o slide anterior, de um processo de muita individualização, de muita mecanização, de muita tecnologização do humano, por outro lado, em todos os programas e processos de recuperação de comunidades e sociedades, a gente identifica uma tendência fortemente comunitária. As agriculturas familiares, as hortas comunitárias. Isso aí essa foto aqui desse lado é uma foto de coworking, essas novas experiências de trabalho conjunto.
nesse caso na Nigéria. Então, você tem aquela foto lá, é uma foto de uma plantação na Bolívia, onde se instalam vários processos de reorganização da vida no campo e de agricultura comunitária. Então, de um lado, a gente tem uma individualização muito grande da sociedade, por outro lado, a gente tem muitas experiências de retorno a um coletivismo, a um comunitarismo. Eu coloquei o texto em inglês porque eu não achei ele em português e eu não tive energia para traduzir de noite. Mas eu queria agora chegar na terapia ocupacional. E eu queria chegar nesse texto que o Dicaios e o Nick propuseram, escreveram, discutindo a responsabilidade social da educação de terapeutas ocupacionais. E eles dizem assim: os profissionais precisam ser hábeis, estar habilitados a pensar criticamente sobre a natureza do conhecimento que eles produzem e o tipo de práticas que esse conhecimento informa, para além de simplesmente reproduzir padrões existentes de conhecimento e, portanto, de dominação. Eles falam de dois tipos de conhecimento. Eles falam do conhecimento narrativo e eles falam do conhecimento científico. O conhecimento narrativo aceita uma polifonia de realidades. O que é uma polifonia de realidades? São várias vozes, que a realidade ela é múltipla. Ela não é formada só de um aspecto, ela é formada de vários aspectos. Há uma canção do Caetano Veloso que fala das muitas vozes no juízo final, né? E na canção Alguma Coisa Está Fora da Ordem, ele fala de uma polifonia de muitas vozes. É disso que o Dicaios e o Nick estão falando. Bom, um conhecimento narrativo aceita a polifonia de realidades, a multiplicidade de perspectivas e se baseia na compreensão de que os povos, as pessoas, desenvolvem conhecimento baseados nas suas próprias experiências. No caso da terapia ocupacional, a questão não é sobre a escolha entre uma narrativa científica ou o conhecimento narrativo, mas, na verdade, é como integrar estas duas coisas na direção de trabalhar a justiça ocupacional. Isso significa dizer que a gente tem que pensar o social a partir de um conjunto de ferramentas técnicas para pensá-lo, mas a gente também tem que pensar o social de dentro para fora, a partir da nossa Constituição como sujeitos públicos, como sujeitos cidadãos do mundo, né? E aí eu trouxe esse comentário um pouco desarticulado, um pouco fragmentado, porque é o que me foi possível preparar, mas eu quero dizer da minha esperança, do meu otimismo em relação à nossa possibilidade de incorporar o social, de reconhecer a natureza social do fazer humano e de trabalhar na perspectiva de refazer laços sociais. E aí, eu sou viúva do Eduardo Galeano, ele é um grande homem da minha vida. Ele diz: ojalá podamos ter el coraje de estar solos e a valentia de arriscar-nos a estar juntos. Que a gente tenha coragem de ficar sozinho, mas também tenha coragem de estarmos juntos. Muito obrigada.